Muitas vezes essa criança acorda de manhã, toma ali um achocolatado, leva na lancheira um bolo. Essa criança, ela tem um pico de energia de manhã. E aí chega lá na escola, já começa a cair esse pico de energia, já começa a cair foco, já começa a cair atenção. E chega na hora do lanche, ela abre aquele lanche, tem uma fatia de bolo cheio de açúcar. De novo, essa criança dá esse pico de glicemia, esse pico de energia, fica extremamente irritada e depois cai de novo. Eu fico muito feliz que hoje em dia a alimentação na escola está sendo uma pauta debatida muito forte. Programas de agricultura familiar, então sempre de pensar nesse alimento mais natural, porque não tem como desassociar a alimentação do aprendizado. Parte da população que está em vulnerabilidade social, que não tem muitas vezes aquele alimento, que hoje em dia, graças a essa repercussão, a gente tem uma alimentação escolar muito interessante, muito melhor do que foi antes. Muitas vezes, dentro de casa, esses alunos não recebem esses alimentos de forma equilibrada. Que estão em vulnerabilidade social, elas são as que mais comem alimentos que são ultraprocessados. Muitas vezes, eles produzem aqueles próprios alimentos, vende esses alimentos e compra os alimentos ultraprocessados. Então, é uma inversão de valores. Quando eu falo criar uma rotina para a criança, ela precisa ter uma previsibilidade do que vai acontecer no dia dela. A organização e o planejamento. Trazer essa criança, dar autonomia para ela escolher, porque eles se sentem o máximo quando eles escolhem. O principal erro é atropelar essa rotina. Então, é você acordar sem saber o que vai oferecer. A gente tem essa questão de que associar o ultraprocessado ao prático. E muitas vezes, eu garanto para vocês que não é. Não existe nada mais prático do que você ter uma fruta higienizada na fruteira, do que você já ter uma fruta previamente cortada dentro da geladeira. A gente vê muito a criança já acordar desesperada para ir para a escola e muitas vezes não toma o café da manhã, que é uma refeição super importante. E aí vai, toma um leite, come um biscoito e vai para a escola. Isso tem um impacto muito negativo. Eu vejo muito um hábito que foi criado ao longo da vida. Não porque você não tem fome, mas porque você foi acostumado. É ali com um ano de vida você já ensinar esse bebê a fazer um café da manhã. Mas para quem já está aí, adolescente, adulto, que já está sem apetite, o que eu indico? Acordou 4 horas da manhã, no meio dessa madrugada não tem apetite, você prepara o seu café para você ou comer nesse caminho, dentro desse ônibus até você chegar na escola, que seja algo mais prático mesmo, ó, uma vitamina de fruta. Para quem já estuda à tarde, que acorda 10 horas, aí a gente bate no ponto da rotina, atropelar todo o seu dia. E isso vai impactar no que você está querendo com o objetivo final, que é aprender ali na escola à tarde. Vamos dizer que você não tem substrato, você não tem nutriente para aprender. Come uma grande quantidade no almoço, pula esse café da manhã, chega lá de estômago cheio dentro da sala de aula, bem provável que você vai ficar mais cansado, vai cair a atenção, vai cair o foco, então vai prejudicar. A lancheira, ela não precisa ser perfeita. Ela precisa ser equilibrada. Primeiro, são um grupo dos alimentos que a gente chama alimentos energéticos. Para aprender, você precisa de energia. O seu cérebro é um dos órgãos que mais consome energia. E quais são esses alimentos que dão energia? São os carboidratos. É o pão, é o cuscuz, é o beijo de tapioca, é a batata cozida, é a mandioca. E precisamos também de alimentos construtores, que são os alimentos fontes de proteína, que pode ser um ovo, que pode ser um queijo, um iogurte natural, uma carne, um franguinho desfiado. E a gente precisa ter fontes de vitaminas e minerais também, que são as frutas, e que não pode faltar as frutas. A gente dá energia para essa criança de forma linear. São coisas básicas, não precisa elaborar, são coisas que a gente tem aqui mesmo. Aprendizado, foco, atenção, melhora 100%. As raízes dá para você cozinhar à noite, colocar na geladeira e transferir para uma lancheira térmica. Pode colocar ali as frutas cortadas dentro desse pote térmico e dentro da lancheira térmica, que dura aí em média de 3 a 4 horas. Processados são aqueles alimentos que são os famosos industrializados. É o biscoito, é o salgadinho, é o Danone cheio de açúcar. E por que evitar esses alimentos? Pico de glicemia que eles dão e sem contar nos problemas de saúde a médio e longo prazo. Então, o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Eu recebo crianças de 3 anos que estão com alteração tiroidiana, crianças de 8 anos com colesterol elevado, crianças de 12 anos com hipertensão. Essa base que foi construída de que criança precisa comer esse tanto de ultraprocessadas. Algumas substâncias químicas presentes nessas garrafas, tanto as plásticas quanto as térmicas, elas trazem sim muitos prejuízos para a saúde da criança. Eu sempre peço para optar pelo aço inoxidável. O aço inoxidável ele é um material mais resistente, então ele não libera tantas substâncias nocivas à saúde. É um pouquinho mais caro? É, mas como é um item que vai usar por muito tempo, com uma frequência
frequência muito grande, então eu acredito assim que vale um pouco mais de investimento. E as crianças não têm muito cuidado com a garrafa, então deixa cair, então quando rasura aquela parte, ele entra em contato direto com essa água. Então eu sempre peço para priorizar o plástico que não tem as substâncias químicas que são bisfenol A, bisfenol B, fitalatos, parabenos. Sempre que for comprar, olhar a marca e olhar a composição. Uma criança desidratada, ela com certeza ela tem menos foco, ela tem menos atenção e ela fica mais irritada. Sempre incentivar o hábito de tomar água. Comprar uma garrafinha também de um personagem que essa criança gosta. Então, esse incentivo começa em casa, mas uma atenção também para os cuidadores e os professores estarem sempre incentivando esse consumo de água. Ela tem que fazer essa refeição pelo menos ali 1 hora antes de pegar esse ônibus. Se ela precisa caminhar um percurso grande de 30, 20 minutos, ela precisa ingerir também pelo menos ali 40 minutos a 1 hora antes. Aquela criança que ela come mais ultraprocessados, ela é mais agitada. Conversando com os pais, eu acredito que isso já faz uma diferença. Porque até mesmo os pais, eles não têm esse conhecimento, eles não conseguem associar que tanto de açúcar, tanto de corante pode alterar o comportamento do filho. Não é usando, você precisa tirar. A gente vai organizar, equilibrar. Eu uso esse alimento, que é o que eles comem com tranquilidade, para incluir os que eles não têm tanta tranquilidade assim. A gente já vai diminuindo esse achocolatado. E aí depois a gente tenta incluir uma vitamina que já vai essa fruta. Então é um processo muito lento. Os pais, eles muitas vezes, alguns não entendem, porque eles chegam na consulta e eles querem assim, eu vou resolver todos os meus problemas, eu vou lá na nutricionista, meu filho vai comer bem. E não é assim, é um processo. Aquela criança que os pais têm muito mania de limpeza, a criança vai crescendo com essa rotina de que o sujar é totalmente errado. Tem que deixar essa criança explorar. A gente tem 1 ano e meio de introdução alimentar para isso. Quando a gente vai para a educação fundamental, a gente já tem ali crianças cheias de personalidade. Para a gente fazer essas mudanças que a gente vem conversando, é um pouco mais difícil. Hoje em dia, alimentar saudável é motivo de resenha. Então, uma criança maior que leva uma fruta, que leva um cuscuz com ovo, os coleguinhas, eles recriminam, eles falam, olha, tá saudável, como se fosse algo ruim. Infelizmente, dentro das escolas, tem um comércio de alimentos ultraprocessados. Então, se você estiver lá com N potes de chocolate, de doce, e querer que ele come legumes, infelizmente, ele não vai comer. 80% dos problemas alimentares é essa criança tomando um excesso de leite. E aí fala, não come, como é que essa criança vai comer? Se ela tá tomando ali um litro de leite ao dia. O estômago da criança é desse tamanho. Quando a gente começa a diminuir o leite, é como se fosse uma mágica. A criança volta a comer porque ela sente a fome. Eu falo assim, sentir fome não é você deixar a sua criança passar fome. Ela sentiu uma necessidade fisiológica. Vejo também que acorda de manhã, toma o leite e vai para a escola. E pula é uma refeição tão importante igual o café da manhã. O leite ele já não é mais suficiente a partir de 2 anos para substituir nenhuma refeição. Vânia, mas não tem fome, não come de jeito nenhum. Já tentei. O que a gente pode fazer? Pode descer esse leite, incluir, por exemplo, uma vitamina, colocar uma fruta dentro, a aveia, que já faz essa parte do carboidrato. Comece pelo simples. Comece organizando a rotina, tendo um horário para essa criança acordar, tendo um horário para essa criança dormir, o horário de todas as refeições. Traz essa criança para você, traz essa criança para alimentação. Então, assim, nada de você acordar de manhã e vai lá correndo e prepara. Tira ali um final de semana que tá mais tranquilo. Leva essa criança para a cozinha com você, fala sobre os alimentos fora da mesa, conte historinhas sobre alimentos, fala sobre o papel desses alimentos, de onde vem, constância. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser esse mês porque você viu essa entrevista que seu filho vai melhorar essa saúde. Então é todo dia, é um trabalho de formiguinha.